Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Grande Shirley, tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa grande live promete ser, né? é, 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 Promete um baita conteúdo pra gente hoje, né? Falar com o professor Silvio Meira. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, pela credibilidade. Em nome da Positiva. Boa tarde, Jaqueline. Tá? Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar mais um tempinho. Eu entrei mais cedo aqui para dar uma testada aqui na conexão, tá? E daqui a pouco a gente entra ao vivo com o professor Silvio Meira. Tá joia? Boa tarde, Fátima. Ana Liz, boa tarde. Grande Paulo, boa tarde, meu amigo. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Rodrigo. Catarina, boa tarde. Arlindo, meu amigo, boa tarde. Ednei, boa tarde. Gente, a gente vai dar mais um tempo aqui esperando o professor Silvio Meira entrar, tá? A gente entrou mais cedo aqui para fazer fazer teste, certo? Assim que ele entrar aqui na sala, a gente já começa o nosso papo, tá joia? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live positiva. É um grande prazer aqui falar para vocês. Doutora Cristiana, boa tarde. Professor Roberto, boa tarde. Tudo jóia? Vamos chamar o povo, vamos chamar o povo. Até agora tem 25 na sala, nessa live. Vamos chamar a galera, vamos chamar a galera. Deixa eu ver se eu faço conexão com ele aqui. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Paola, minha amiga Paola, seja bem-vinda. Anderson, bem-vindo. Professor Sérgio também na sala. A gente vai dar mais um tempinho aqui, aguardando o professor Silvio Meira, tá?
Obrigado, Jaqueline. Obrigado, obrigado. Obrigado. Valeu, Paola. Quanto tempo? Bete Santana, olá, tudo jóia? Boa tarde. Dorival, boa tarde. Vamos falar de futuro, vamos falar de inovação, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de, né, de novas saídas, né, para após esse momento, né, pandêmico pelo qual a gente está vivendo, né, no qual a gente está vivendo, tá? Ricardo, boa tarde. Joia, Sheila, obrigado. Professor Silvio Meira, seja bem-vindo. Estou fazendo aqui a conexão. Professor Silvio Meira, boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem? Como Tudo jóia? estamos? Estamos bem, estamos bem. Um friozinho aqui em Joinville, mas tudo certo. Né? E o senhor Até, tá bem? tô ótimo, tô ótimo. Aí tá Até aqui, certo. Saulo da Positiva falando. Tá? De pronto eu queria agradecer, a sua disponibilidade, o seu tempo, né? Tá falando aqui com a gente, para toda a Universidade Federal de Pernambuco, né? E além dela, né? E para além dela. Tá? Então, muito uhum. obrigado e seja bem-vindo, professor. Um prazer, é um prazer. Para mim é um prazer estar com todo mundo. Boa tarde a todos e a todas. Joia, bacana. Professor Silvio Meira, antes da gente iniciar, né, a nossa live propriamente assim com a temática que a gente escolheu, é, o que é inovação? É uma pergunta que eu faço aqui sempre para os nossos convidados. O que é inovação? Né? Inovar para quê? Inovar para quem? E como inovar, principalmente nesses tempos, né, que a gente está vivendo aqui de pandemia, de coronavírus, enfim. Olha, a primeira pergunta é fácil de resolver. Existe uma definição de Peter Drucker de Uhum, 1970 contra a qual é muito arriscado qualquer outra pessoa tentar definir o que é inovação. E essa definição de uhum, Peter, que aliás cabe num tweet antigo daquele de 140 caracteres, diz o seguinte: uhum, inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado como consumidores ou fornecedores de qualquer coisa. Mudança de comportamento de agentes no mercado como consumidores e fornecedores de qualquer coisa. Essa definição é ampla, ela é uhum, geral e restrita, porque ela não depende de tecnologia, ela não depende de condições específicas de nenhum setor ou mercado, nem de nenhuma absoluta outra consideração, eu acho. Ela é uhum, simples, ela é fácil de entender e ela é absolutamente perceptível por qualquer um. Quando a gente muda o nosso comportamento num mercado qualquer, pode ser mercado aqui, obviamente, uma interpretação bem ampla, né? O mercado de ideias, o uhum, mercado de políticas, o mercado da fé, qualquer lugar onde há opções é um mercado. É óbvio que em nem todos os mercados a gente compra e vende coisas, mas a gente adota ou não uhum. adota estilos de vida, de fé, de crença, de política, de entendimento de mundo e assim por diante. Inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado como Uhum. consumidores, fornecedores de qualquer coisa. Joia. E aí a gente inova para quê e inova para quem, professor? A gente inova para sobreviver. A gente inova para sobreviver. Veja, no mercado estático, em condições estáticas de competição sobre qualquer coisa, Uhum, a gente mantém a nossa performance. Quando a gente uhum, constrói performance, o que desafia as nossas performances, seja lá no que a gente estiver fazendo, não é o tempo. Performances não ficam velhas, tá certo? Vamos uhum, imaginar que a gente uhum, em 1348. 1348 teve um ultra mega incidente de peste bubônica na Europa, certo? uhum, Se a gente
1348, e a gente não tivesse mudado um certo conjunto de comportamento das pessoas na época, a história da humanidade podia ter sido outra, completamente diferente. Ao invés da peste bubônica na época ter eliminado talvez 25, 35% das pessoas vivas na Europa na época, talvez tivesse eliminado 70%. Aí talvez, daí a cento e poucos anos, 150 anos, Portugal não existisse. Talvez o Brasil não tivesse sido descoberto. Talvez o mundo fosse completamente diferente. Mas a peste bubônica de 1348 mudou radicalmente o comportamento de pessoas na Europa com um objetivo simples. Elas inovaram para sobreviver. A gente inova para sobreviver. Está tudo funcionando, se está tudo bem, se aquele hotel japonês de 1.100 ou de 700 ou 600, em termos de ano, né, que muita gente discute, isso aí continua funcionando, continua tendo clientes. Os clientes estão distribuídos em faixas de idade diferentes. Se as pessoas estão pagando na conta lá, ele vai mudar para quê? Né? Ele não precisa mudar. É uma quantidade de serviço que existe desde 1100. O antigo é revolucionário permanentemente e às vezes não precisa mudar. A gente muda para sobreviver e a gente muda para os agentes no mercado, em relação aos agentes no mercado. Primeiro, porque eles mudam em relação a gente o tempo todo, né? Os mercados, principalmente os mercados contemporâneos, são digitais. São, mesmo que sejam performances físicas, você produz um produto físico, como esse caderno, meus livros aqui, e tem que entregar em algum lugar, mas hoje isso é habilitado pelo digital, na hipótese mais remota, por sistemas de informação, de controle de estoque dos lugares de onde vieram esses livros. É quase impossível você imaginar uma performance contemporânea no mercado que não seja pelo menos habilitada pelo digital. Como é habilitado pelo digital? E qualquer um escreve software, na realidade muita gente escreve software, o tempo todo as pessoas estão reescrevendo o mercado onde você está competindo. Se eu tenho, por exemplo, uma articulação muito mais ágil, muito mais efetiva, com a minha cadeia de valor de livros, que fornece livros para eu vender, mesmo que seja numa livraria física, é muito mais provável que eu tenha livros que você procura nessa livraria do que uma pessoa que tem uma articulação frágil com a sua cadeia de fornecimento. Isso depende de digital. Então, a gente, compete para sobreviver, obviamente inova para sobreviver em cima da competição, a gente inova para pessoas que demandam resultados da gente e, obviamente, a gente inova para o mercado. E em relação ao mercado, que está o tempo todo mudando. Mudando por quê? Porque os nossos competidores estão reescrevendo suas performances. Ao reescrever suas performances, reescrevem comportamentos no mercado. Ao reescrever comportamentos, mudam o mercado. O mercado muda, independente da gente mudar ou não. E hoje ele muda muito mais rápido. Bacana, professor, bacana. Bacana. Seguindo a nossa para a próxima pergunta, né? E a gente está vivendo um momento de pandemia que nos obriga a ficar um pouco mais isolado, né? E aí, na visão de alguns especialistas, duas coisas são patentes, né? A primeira delas é que dificilmente a gente vai se manter da mesma forma, tá? E dois, os novos padrões de comportamento provavelmente serão a confirmação de tendências que já se desenhavam. Sendo a Covid talvez aí um catalisador, né? Aquilo que faltava. Tá? E aí eu faço um link aqui com um historiador, inclusive o senhor já falou isso uma vez, né? Sobre o Eric Hobsbawm, que o Eric diz que o século XX ele de fato começa com o fim da Primeira Guerra Mundial. Né? E, ou seja, é uma manifestação... Ele acaba no Muro de Berlim, o século XX é o século curto. Ele 1910... começa, perdão. Né? Ele vai de 18 a 89 e acaba. Joia. Ou seja, é uma manifestação humana ao invés, né, do apego ao cronológico. Um outro link possível é com a outra fala sua, que o senhor diz que não há nenhuma forma mais rápida de prever o futuro do que ir até lá. O senhor fala isso numa palestra sua. Né? E aí vem as perguntas. Né? A Covid, de fato, crava o início do século XXI, professor? Olha, eu acho que o século XXI começou lá no Muro de Berlim. O século XX, com a queda da cortina de ferro, que ali abriu-se toda uma nova era da globalização, certo? Talvez exista uma mudança mais dramática que a gente está começando a perceber agora, que basicamente o seguinte: se o século XX teve só 71 anos do fim da Segunda Guerra Mundial,
até a queda do Muro de Berlim, talvez o século XXI, que começou em 1989, já tenha acabado. Já tenha acabado. Houve um interregno. Entre 89 e 2020, houve internet, smartphones, e-commerce, plataformas móveis, blockchain, dinheiro virtual, houve tudo isso. Houve internet das coisas, uma radicalização do processo de globalização numa velocidade única. Talvez, esses 30 anos tenham sido um século. Talvez agora a gente esteja começando no século XXI. O 22, talvez, né? O 21 de verdade, que é o 22. Talvez uma nova globalização, uma globalização multipolar. A gente se acostumou a viver em eras, né? A era da Inglaterra, a era dos Estados Unidos. Aí as pessoas dizem, bom, agora nós vamos viver a era da China. Não, não vamos viver a era da China. O mundo está muito mais complexo, muito mais sofisticado. Talvez pela primeira vez a gente vai experimentar realmente uma globalização multipolar, com histórias, com narrativas, com visões de mundo, com inovação sendo realizadas e contadas a partir de múltiplos pontos ao mesmo tempo e sendo entendidas em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Se a gente voltar ali para 1500, né, quando você começa a grande era das descobertas, das navegações ali ao redor de 1500, você tinha, obviamente, cultura, sofisticação, arte, história, monumentos e religiões inteiras no que a gente podia chamar o Oriente Próximo e Distante, né? Se a gente fosse muito além do que hoje é o Canal de Suez e fosse para a Índia, para a China, você tinha tudo isso, só que a Europa não conhecia. A gente está acostumado com a história europocêntrica. Até basicamente a década de 60, né? Eu acho que eu sou a última geração, talvez, que teve aula de francês, no que antigamente era o ginásio, né? Hoje é o fundamental maior. Eu tive aula de francês no ginásio. Tá certo? Eu cheguei até a aula de latim ainda. Então a gente tinha um mundo muito baseado na Europa. Esse mundo se mudou para os Estados Unidos, ou ele foi americocêntrico durante algum tempo, né? Hoje, a minha interpretação pessoal é que os Estados Unidos são um país em adiantado estado de subdesenvolvimento e, mais recentemente, num regime terminal, né? São uma espécie de, estão vivendo o fim da sua Roma. Mas, ao mesmo tempo, o mundo é grande demais hoje, complexo demais para ser, aspas, dominado por uma única filosofia de mundo. A gente vai ter um mundo europeu, um mundo americano-canadense, ali norte-americano, por proximidade, um mundo de terceiros mundos, um mundo sob influência da China, um mundo sob influência do Japão, um mundo multifacetado. A gente precisa de um sistema operacional para esse mundo. A gente precisa articular esse novo mundo de tal maneira que um conjunto de protocolos que é muito mais diverso e muito mais complexo do que uma Pax Americana seja capaz de entregar. Bacana. É possível que a gente esteja vendo aí uma antecipação de futuros, professor, a partir dessa sua fala aí? Antecipação de futuros. Tem uma frase que é atribuída a Lenin, que diz que há décadas em que nada acontece. E há semanas em que décadas inteiras acontecem. Nós estamos vivendo agora algumas dessas semanas. Não sei se muitas, não sei quanto tempo mais vai durar, mas se você olhar em particular para a transição do analógico para o digital, que é a maior revolução da história econômica da humanidade, desde a Revolução Industrial, não aconteceu nada desse porte entre, basicamente, o fim do século XVIII e agora, nós estávamos preparando uma revolução digital há pelo menos 50 anos, né? Lá na década de 70 você colocou computadores dentro das empresas, mas eu e você, se fôssemos para o balcão de uma empresa, um banco, por exemplo, na década de 70, a gente ia falar com um caixa que tinha uma listagem em papel. A sua e a minha conta bancária estariam nessa listagem. O caixa operava com o resultado do computador. O computador estava a 2 pessoas de distância do cliente do banco. Tinha o caixa que preenchia e lia coisas em papel, que entregava para alguém que, aspas, falava com o computador. Na década de 80, o fenômeno dos computadores pessoais trouxe o computador para substituir o papel do caixa. De repente, o caixa do banco olhava para a sua conta bancária no próprio terminal dele. Ele tinha acesso ao computador. Na década de 90, por causa da internet, por causa de conectividade, o computador saiu de cima do balcão e foi para depois dele. Aí eu e você passamos a olhar a nossa própria conta bancária. 90 começa o e-commerce. A Amazon.com é de 1994, não é? É só para a gente botar no cenário. 1995, para botar um número redondo, foi há 25 anos, um quarto de século. Na década de 2000,
aparecem os smartphones e banda larga móvel, global, absolutamente em quase todo canto, no Brasil e em outros países mais desiguais, demora mais a acontecer. Mas em 2005, entre 2005 e 2007, você começa a informatizar as pessoas. Eu passo a estar informatizado o tempo todo, 24 horas por dia. Não só a noção de telefone perde sentido, porque ninguém mais quer ligar para o seu telefone da sua casa, porque isso não faz sentido. Mesmo que você esteja em casa, eu falo com você no seu celular. Mas o telefone passa a ser só uma aplicação dentro do smartphone. E na década de 2010, nesses últimos 5 anos principalmente, todas essas mudanças, junto com nuvem computacional, com internet das coisas, com inteligência artificial, com machine learning, elas começam a se fundir. Elas começam a se fundir e empresas que nunca tinham pensado em e-commerce, que vamos dizer de novo, é um fenômeno de 1995, começam a pensar em e-commerce, vender online. Vender online, capturar o cliente online, não ter uma frente de loja física, entender comportamentos em redes sociais para atrair clientes, para atendê-los depois de vender, para ter um ciclo de vida de informação junto com o cliente. Essas empresas, de repente, têm todas as suas lojas físicas fechadas. Ou seja, quem não tinha um e-commerce há 5 semanas, 6 semanas, saiu de 100% de faturamento relativo ao seu próprio faturamento para 0 em um dia, porque fecharam todas as suas lojas. No entanto, vamos voltar de novo, por isso que eu quero insistir aqui, e-commerce é um fenômeno de 1990 e poucos, certo? Como é que essas pessoas passaram 25 anos imaginando que podiam viver sem isso? Certo? A gente tem uma estimativa hoje, por exemplo, em lugares onde tem mais dados do que o Brasil, já existia uma estimativa na Inglaterra que daqui até 2030, essa estimativa é de 2018, entre 2018 e 2030, cerca de 50% de todas as lojas de rua da Inglaterra iriam fechar, sendo substituídas por transações online. O que foi que Covid fez com isso? Antecipou isso para os próximos 2 anos. A estimativa hoje é que daqui até 2022, basicamente, 50% de todas as lojas de rua da Inglaterra fecham. Essas lojas vão fechar e isso vai desaparecer? Não. Isso vai virar espaço para fazer outra coisa. É bom notar que as lojas de rua da Inglaterra, o que a gente chama de high street, do ponto de vista de parede, né, elas existem desde basicamente 1200. Desde 1200, né? Na minha cidade, onde eu fiz doutorado na Inglaterra, em Canterbury, na High Street, tinha um café de 1300 e pouco. Quer dizer, e ele continua lá, ele é outra coisa hoje, né? Faz um outro bocado de coisa lá. Mas em 1300 e pouco, ele era uma casa de chá, vamos dizer assim. Então, vai desaparecer os lugares? Não vai desaparecer os lugares. Vai desaparecer o que fazia nos lugares, o que fazíamos nos lugares. Vai mudar a escola, vai mudar o comércio, vai mudar o entretenimento. Por exemplo, nós estamos sem poder viajar. Né? Estamos sem poder viajar. O mundo inteiro está sem poder viajar. Eu recebi, nos últimos muitos dias, muitas ofertas de operadores de turismo virtual. Conduzimos você a uma presença virtual em tal lugar, nos Andes, na China, na Nova Zelândia e assim por diante. O detalhe é que eu já faço isso há muito tempo. Há um tempo atrás, uns amigos me convidaram para ir a Machu Picchu. E eu fui estudar uma excursão a Machu Picchu, né? E eu disse, não, eu não vou a Machu Picchu. Eu fiz o seguinte, eu vi vários programas da Nat Geo, eu já entendo tudo de Machu Picchu. Eu não tenho a menor paciência para fazer a caminhada que vocês vão fazer. Então, se vocês vão a Machu Picchu, quando vocês voltarem, vocês conversam comigo sobre Machu Picchu para ver quem experienciou melhor Machu Picchu. Se foram vocês ou se fui eu. 2 deles tiveram problemas físicos em Machu Picchu. Um de excesso de cansaço, do tornozelo. E eu fiquei em casa, vi tudo que eles viram, muito melhor, acompanhado da minha bebida. Então já faço turismo virtual há muito tempo. Só que agora é a única opção. Né? Mesma coisa de e-commerce. E-commerce, para muita gente agora, é a única opção de sobrevivência. Bacana, professor, bacana, boa fala, bacana. E aí, nosso tema de conversa foi como é que vão ser os próximos 1000 dias, né? O senhor já deu uma palhinha aí, né? Como é que serão esses próximos 1000 dias, né? E aí, será que de fato, pós-pandemia, há uma sobreposição de fato do digital? A gente pode cravar isso?
Veja, primeiro vamos ver pós-pandemia, o que é que significa pós-pandemia, né? Uhum. Vamos para o lado otimista primeiro. O lado otimista primeiro diz que vai haver uma vacina no mercado. Isso é uma inovação, certo? É a mudança do comportamento do fornecedor por causa de uma demanda do consumidor. Nós precisamos de vacina em relação àquela definição que a gente deu no começo. Então, Drucker continua valendo, que é bom. A versão, vamos dizer assim, otimista do pós diz que vai haver uma vacina daqui a 1 ano e meio. Veja, SARS foi de 2002. Até hoje não tem vacina. 2002, 18 anos depois não tem vacina. HIV é de 1980 e pouco, 82, eu acho, para ser mais exato, 82, 83. 30 anos e centenas de bilhões de dólares depois, HIV não tem vacina. E já matou 34 milhões de pessoas no mundo. Continua sem vacina. Ainda bem que não é transmitida pelo ar. Tá certo? Então, uma das coisas do novo normal, depois desse episódio pandêmico global, é o seguinte: durante quanto tempo no novo normal nós vamos ter que conviver com SARS-CoV-2? Tá certo? Os vírus da família dele, como SARS e MERS, por exemplo, não tem vacina. Se não tiver vacina, se não tiver um tratamento muito efetivo, que faça com que só uma pequena porcentagem dos afetados eventualmente vá para a UTI, a gente vai ter uma convivência vai ser extremamente complexo conviver com um vírus que pode levar para a UTI. Parece normal você ir para a UTI, tá certo? Mas por outras causas, o número de pessoas que sobrevive a um entubamento na UTI é muito baixo. Se você for para a UTI e for entubado, o conjunto de processos associados a isso leva a uma taxa de sobrevivência muito baixa. Podem perguntar a qualquer médico de sua preferência. Então, o fato de existir UTI, de existir entubamento, de existir não sei o que lá, não é um mecanismo, tá certo, de segurança para que pessoas que têm um mínimo entendimento do universo de ameaças ao seu redor, em particular desse vírus, diga, ok, então disseram que está tudo bem e eu vou para o cinema. Certo? Ou eu vou pegar um avião para ir do ponto A para o ponto B, ou eu vou para um hotel, ou eu vou para um restaurante, ou eu vou para o carnaval. No momento, entre os meus pontos de reflexão sobre a convivência com o vírus, se a gente não tiver uma vacina no carnaval do ano que vem, na época do carnaval do ano que vem, eu acho que haverá boas razões, a menos que a gente tenha, por outro lado, descoberto algum remédio realmente que resolve o problema, sem ninguém precisar ir para a UTI, ou só uma pequeníssima parcela dos afetados, ou alguma coisa que vai acontecer daqui para lá, que eu não sei o que é, vai ter que haver uma discussão sobre se o carnaval vai acontecer ou não. Então nós estamos falando nesse nível de mudança. Quando é que a gente vai ver um estádio cheio de novo? Tá certo? Daqui a quanto tempo? Daqui a quanto tempo a gente vai ver um estádio cheio? E veja, tem outras coisas para a gente se perguntar aqui. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de febre aftosa, certo? Febre aftosa é um vírus que afeta animais de 2 dedos, né? Porcos e rebanho animal de gado e assim por diante, que basicamente decide qual é o mercado global de carne. Tem países que só importam carne de lugares onde não só não tem aftosa, mas não tem o vírus da aftosa. Não é preciso ter vacina para não ter animais doentes. Tem países que só importam carne de rebanhos completamente livres de aftosa, ou seja, que não precisam ser vacinados. Toda vez que tem um caso de aftosa no Brasil, isso aqui vira problema do presidente da República. Na mesma hora. Um caso. Por quê? Porque mercados globais, em todo canto, travam a importação de carne brasileira no minuto seguinte, até descobrir qual é o impacto desse negócio. Normalmente fazendas são cercadas, todas as redes daquela fazenda são abatidas, tem uma mega avaliação em todo canto para testar, descobrir e assim por diante. Muito bem. Deixa esse negócio para lá temporariamente e vamos imaginar um novo normal agora, onde a Europa se resolveu, Portugal se resolveu, a Nova Zelândia já saiu da crise, a China está quase saindo, Macau já saiu, Taiwan já saiu, e um país do tamanho do Brasil, com 210 milhões de habitantes, não só não tem vacina ainda, por exemplo, mas tem um vírus em circulação, a gente não conseguiu controlar. Você acha que eu e você vamos ter uma entrada fácil em Portugal, se ele já tiver controlado? Por exemplo? Você acha que o turismo
vai ser retomado, o turismo aqui vai ser retomado com o vírus circulando livremente no Brasil, os portugueses que vierem para cá, veja como é que vai ficar uma viagem Portugal-Brasil, com vírus circulando no Brasil sem circular em Portugal. É o seguinte, primeiro, quando você estiver lá, você vai ter que fazer todos os testes para viajar para cá por sua conta para ver se você está com vírus ou não. Aí você recebe um carimbo dizendo que não está com vírus. Aí você vem para o Brasil. Quando você for voltar para lá, além de você fazer todos os testes aqui para ver se está com vírus ou não, quando você chegar lá, você vai passar 14 dias de quarentena para ver se tem ou não a doença. Então, uma semana em Porto de Galinha vai ser 21 dias de viagem. A mesma coisa para Disney. Então, o novo normal, os novos normais, envolvem mudanças como essa. Mercados que vão mudar completamente, comportamentos que vão mudar completamente, lugares que vão ficar inviáveis e, obviamente, uma mudança muito rápida e dramática para o digital. Vamos pegar ensino superior, por exemplo. Por que todo o ensino superior do Brasil não está no digital no momento? De alguma forma. Tá certo? Deveria estar, não deveria? Sim. Para mim é absolutamente surpreendente que todas as universidades privadas, quase, estejam no momento cumprindo a sua carga horária semestral e todas as universidades federais estejam sentadas esperando por Mister Covid-19 se decidir se ele vai continuar em ação ou não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo absolutamente literal. Aí você diz, não, mas tudo bem, os federais são diferentes, as estaduais são diferentes, são um serviço público, tem que cuidar da isonomia, todos os alunos têm que ter acesso aos materiais, nós temos alunos com dificuldades de acesso, etc, etc. Resolva-se o problema de acesso. Deveria ser uma política pública emergencial. Nós precisamos de pessoas com as competências e rápido, com as competências, todos os tipos de competências, sociologia, história, tecnologia, medicina, fisioterapia, enfermagem, etc., que estão sem aula no momento, estão atrasando a sua contribuição para a sociedade no futuro. Estão parados, esperando que aconteça alguma coisa. Esse é o estado da coisa. Não deveria ser assim. Você diz, mas não pode ter aula agora. Por que exatamente a gente não tem todos os alunos de todas as universidades federais em algum tipo de voluntariado que eu consiga imaginar em múltiplos cenários? Por exemplo, todo o pessoal que está fazendo algum curso de informática deveria estar participando, sob a orientação dos seus professores, de algum projeto open source, articulado nacionalmente, regionalmente, internacionalmente, que ataca alguma faceta do problema do vírus. Se a gente tivesse começado no dia 1 da crise, ou antes dela, aqui no Brasil, porque a gente já sabia que vinha para cá, se a gente tivesse começado, por exemplo, um sistema nacional de transações financeiras digitais, ágil, rápido, leve, que coubesse celulares de pequeno porte, a gente não tinha fila na Caixa Econômica. Podia ter sido feito pelas universidades. Claro, teria que ter tido uma demanda de Estado para fazer, porque não é o voluntariado em aberto que resolve o problema, é o voluntariado com demanda. Mas por que a gente não foi lá com isso? Se disse não sei quantas vezes, eu mesmo discuti em não sei quantos grupos. Mas não, as estruturas de comando e controle das universidades federais, por exemplo, se sentam e dizem, nosso papel aqui era dar aula. Como não pode dar aula, nós não vamos fazer mais nada. A gente tem que mudar, e isso é uma inovação, veja, tem uma inovação dramática no Brasil, não sei se está todo mundo percebendo. O Congresso votou um orçamento de guerra. Está na Constituição. Sabe o que significa um orçamento de guerra? É o seguinte, danem-se os controles. Tem um inimigo à nossa frente que nós precisamos lutar com tudo que nós temos e mais tudo que nós não temos. Tem um orçamento de guerra. E a universidade está agindo como se não houvesse nada para fazer. Isso é absolutamente fantástico. Tá certo? Para não dizer terrível. Não é? Como pode? Isso num contexto onde você poderia estar articulando centenas de milhares de pessoas extremamente competentes que estão dentro da universidade como professores, como funcionários, como alunos, para ajudar a resolver o problema. É isso aí, professor, falou e disse. E aí agora a gente vai falar sobre liderança, né? O professor Min-Shin Pei, docente lá do Claremont McKenna College nos Estados Unidos e autor do livro Capitalismo Crônico da China, ele defende a tese de que a pandemia do novo coronavírus deve produzir um impacto, isso aí tem muito que o senhor falou agora, em 3 dimensões. A dimensão política, a econômica e a geopolítica. Politicamente na China a gente está vendo aí que a ação inicial inadequada do governo
diante do surto, levantou dúvidas sobre a capacidade de liderança, né, do Xi Jinping. Né? No Brasil, a gente vê a mesma coisa, né? Essa ingerência, vamos colocar assim. E assim foi em outros momentos históricos, marcados por colapsos gerenciais, em tempos de pandemias. E aí a minha pergunta para o senhor como é que deve se portar, a partir de agora, as lideranças criativas? Qual é o real papel de líderes inovadores frente ao caos promovido pela Covid-19? E como é que e o senhor falou muito sobre pessoas, né? Como é que essas lideranças podem engajar pessoas para uma mudança de comportamento, né, a reboque de uma provável mudança de mentalidade pós-novo coronavírus? Professor Silvio Meira. Falar sobre mudança de comportamento, né? Vamos começar pelo fim e eu respondo o começo já já. Vamos falar sobre mudança de comportamento. Veja, nós somos programados todos, inclusive pelo sistema educacional onde nós estudamos, e no sistema de performance, seja de poder ou não, onde estamos, a nos comportarmos de acordo com processos, métodos e métricas, principalmente desse sistema. Tá certo? Vamos imaginar que eu e você fôssemos presidente e vice-presidente da China. Né? Bacana. Aí ligasse um médico, tá certo? Ligasse um médico de um hospital periférico, no Araripina, lá da China, né? Porque Wuhan, a gente nunca tinha ouvido falar de Wuhan. Você já tinha ouvido falar de Wuhan, não? Não. Ninguém tem ouvido falar de Wuhan. Wuhan tem um monte de cidades do tamanho de São Paulo, né? Wuhan tem 11 milhões de habitantes, mas é uma espécie assim de um Araripina. É longe, não é tão longe, mas é longe e proporcionalmente é pequena. E estava lá vivendo a vida dela. Aí um médico de lá, não é um cara assim, não era um cientista chinês de nome reconhecido, de um hospital que estava na liderança de alguma coisa. Não estamos falando de nenhum hospital das clínicas da USP, ou de um hospital como o IMIP aqui em Recife. Não era um hospital de referência que diz descobrir um vírus novo. O que era que eu e você iríamos fazer? Vindo assim dessa fonte, que a gente não sabe nem quem é. Eu e você iríamos fazer nada. Certo? Absolutamente nada. Até que ponto? Até que alguém que a gente realmente conhece dissesse: presidente Silvio Meira, o senhor precisa olhar esse negócio aqui porque já morreram 100 pessoas. Aí a gente ia apavorar geral e perguntar por que é que não avisaram isso antes. Mas já tinham avisado. Só que a gente não viu. A largura de banda do tipo de problema que a gente estava tratando não tinha esse problema lá. Isso é totalmente diferente da gente estar aqui no Ocidente. Um dos casos é o idiota que governa os Estados Unidos e outro é o que governa no Brasil, tá certo? Depois de ter acontecido tudo que tinha acontecido na China e está acontecendo tudo que aconteceu na Europa, eles estarem fingindo que não era com a gente. Tá certo? Aí é outro grau de estupidez. Uma é a ignorância pura e simples, minha e sua, presidente e vice-presidente da China, de alguém avisar uma coisa para a gente e a gente não dá ouvidos. A outra é, faça uma coisa que a gente já sabe qual é, já sabe quais são as consequências, já sabe que é letal, que espalha rápido, que colapsa o sistema de saúde, é a gente continuar fingindo que isso não é com a gente. Tá certo? O problema da liderança mais fundamental de todos e da liderança cognitiva, da liderança que carrega as suas instituições ou as suas sociedades para o futuro, é ouvir. O grande líder, na realidade, ele segue os seus liderados. O grande líder não diz que quem manda aqui sou eu. Tá certo? O grande líder, ele não manda em nada. O grande líder, ele ouve, ele articula, ele media posições, ele tem inteligência emocional para entender qual é a hora de fazer o que ele quer fazer, mas as pessoas ainda não querem. O grande líder, acima de tudo, ele assume todas as falhas e defeitos para ele. Se deu errado, é com ele. Se deu certo, foi todo mundo que fez. Porque para dar certo, só dá certo se muita gente fizer. Nesse sentido particular, os presidentes dos Estados Unidos atualmente e o presidente do Brasil atualmente não são líderes de nada. São candidatos a ditadores. Porque se der errado, não fui eles que fizeram. Se der certo, eles querem que tenha sido eles. Tá certo? Por exemplo, depois de
3 meses, basicamente, sem fazer nada, o presidente dos Estados Unidos estava querendo o mérito, estava querendo que a imprensa desse a ele o mérito de terem morrido, aspas, apenas 50 mil americanos. Quando, se ele tivesse tomado providências em janeiro, quando ele foi avisado, talvez a letalidade do vírus pudesse ter sido contida em centenas de pessoas, como Taiwan fez, como a Nova Zelândia fez, como Macau fez, como a Alemanha fez, por exemplo, com 150 mil, ou 160 mil infectados e 3 mil mortos. Muito menos do que o número proporcional da Itália. Então, o problema de lideranças, e de lideranças no mundo em rede, no mundo digital, onde todo mundo tem uma narrativa, é de tentar estabelecer o que a gente podia chamar de um lugar comum. Para onde é que todos nós queremos ir? Ao mesmo tempo que estabelece graus de liberdade, dados o entendimento de um propósito, de uma certa coerência nas missões que são atribuídas para cada um, e cada grupo, e cada instituição, e cada órgão, público ou privado, para que as pessoas executem aquilo com paixão. O futuro depende das paixões humanas. Os grandes líderes da humanidade inteira tinham isso. Se você vê Churchill, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com todo o establishment inglês, inclusive os militares querendo esconder ele do bombardeio, ele disse, eu não vou sair daqui. Ele ficou em 10 Downing Street a guerra inteira. Eu não vou sair daqui. E mais, eu não vou descer para o bunker quando tiver bombardeio. Eu vou ver o que está acontecendo para eu entender se eu preciso fazer ainda mais pelos pilotos que estão defendendo Londres. O líder está na frente de batalha. E isso é uma guerra. Veja, nós temos um orçamento de guerra. É usar tudo que a gente tem para tentar conter isso. Fazer isso sem lideranças. Ou pior, com lideranças em conflito. Ou pior ainda, com lideranças criando conflito. Né? Lideranças criando conflito. O atual presidente do Brasil acha que o caos é um serviço público essencial e ele está isso todo dia. Tá certo? Isso não tem necessariamente nada a ver com o partido, com a política ou com os seguidores dele, mas é que ele vive assim. O Trump faz exatamente a mesma coisa. Ele trabalha para aumentar o caos como se o caos fosse beneficial a ele. Mas é muito ruim para todo mundo, inclusive para quem trabalha para ele, inclusive para quem precisa, principalmente para quem precisa dele. Esse problema de lideranças, a gente vai ter que resolver para o futuro, e para um futuro digital, onde o trabalho é mais distribuído. Eu não estou dizendo que ele vai ser totalmente distribuído, mas ele vai ser mais distribuído. Mais distribuído em que sentido? Por exemplo, talvez, nesse futuro de curto prazo, os líderes da minha empresa tenham que pensar da seguinte forma. Bom, tem dias que Silvio Meira vai vir aqui, e esses dias são mais ou menos aleatórios. O que interessa é se ele está fazendo a parte dele. O que isso significa eu fazer a minha parte? É que, por exemplo, no trabalho cognitivo, no trabalho de manipulação simbólica, né, no trabalho da economia da informação, a hora de trabalho deixa de fazer sentido. Se você me dá um problema, um prazo para eu resolver até amanhã, pouco importa se eu vou gastar 8 horas ou 30 minutos. Né? 8 horas ou 30 minutos. Então, tanto faz. Eu sento aqui e resolvo em 30 minutos. Aí eu vou jogar LOL. Vou fazer qualquer coisa. Vou ler, vou escrever poesia, vou aprender a tocar violoncelo. É irrelevante, porque se eu tenho um dia para fazer e entreguei um dia depois, está tudo bem. Isso é distribuição. Depois, isso só vai funcionar se for descentralizado. Se a gente, de novo, não tiver propósitos, não tiver missões, objetivos, metas, métricas, arranjos produtivos distribuídos, nós não vamos para lugar nenhum. Distribuição e descentralização implica em autonomia e empoderamento das bordas. Se eu estiver resolvendo o problema, deixa comigo que se eu estiver dentro dos limites e recursos que você me deu, ou que alguém me atribuiu, tá certo? Se eu estiver cumprindo as regras que são estabelecidas a partir dos princípios e valores do negócio. E se eu estiver atingindo meus objetivos e metas, ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que vai ter, ou haverá, nos países que entenderem isso mais rapidamente, um salto de produtividade somente comparável ao da Revolução Industrial. E aí entra o meu medo do Brasil.
nesse país de bacharéis, burocrático, semi-feudal, todo regrado, onde você só pode fazer o que é absolutamente explícito na regra que você pode fazer, existe muito pouca largura de banda para comportamentos alternativos para resolver o mesmo problema, tá certo? A legislação da gente, a regulação brasileira, diz basicamente o seguinte: você só pode fazer o que é explicitamente permitido fazer. A vasta maioria dos países do mundo tem outra regra completamente diferente, que é o seguinte: você não pode fazer o que é proibido. Tudo que não é proibido é permitido. No Brasil, não. Só é permitido o que é explicitamente permitido. O resultado é que o conjunto de regras de definição do que pode ser feito é o mais complicado do mundo. Nós temos o país mais burocrático e mais confuso do planeta Terra. Professor, obrigado. As suas palavras são acalanto, né? E eu estou preocupado um pouquinho com a hora, porque a live do Instagram ela cai, né? E eu sei que tem muita pergunta que o pessoal vai fazer. Eu desativei aqui os comentários, mas eu sei que eu vou ter que ativar aí para o pessoal que quer perguntar ao senhor. Mas eu vou fazer uma última pergunta, na verdade duas, professor. E aí, em cima disso do que o senhor falou aí, qual é o papel, né, das ICTs, dos NITs, dos centros de inovação, né, sejam eles públicos ou privados, e aí tem a Universidade Federal, você tem, né, as secretarias de Ciência e Tecnologia, você tem o Porto Digital, você tem o CESA, enfim, nessa nova dinâmica que se avulta aí pós-pandemia, e qual é o propósito do professor e cidadão Silvio Meira? O meu, em particular? O seu. O meu, em particular, veja, o meu, em particular, é continuar aprendendo. Eu nunca fui um professor, eu sempre fui um aprendiz. E eu acho que quando você se considera professor de qualquer coisa, você cavou o seu próprio buraco definitivo, né? Eu sempre tive uma síndrome de impostor gigantesca, né? Quando as pessoas me fazem uma pergunta, assim, mesmo na minha área, que eu passei 4 semanas sem ler a literatura da área, eu digo, ó, peraí, que especialmente isso aí que é da minha área, eu preciso de tempo para responder, eu não tenho resposta pronta para nada. E aí eu entro no archive, pego o Semantic Scholar, vou no Google Scholar, varro as minhas bases de literatura para ver se tem alguma coisa nova, para ver se a minha resposta anterior, testada na prática, ainda vale. Eu digo, bom, então, olha, eu fiz uma pesquisa e a resposta que eu tinha, que eu podia ter dado na hora, que é essa aqui, ainda vale. Mas eu acho que você devia olhar esse viés aqui, que estão derivando uma outra coisa, que talvez seja melhor. Esse daqui não é melhor, mas é mais barato de fazer, dá para fazer com menos recursos. E esse daqui, se você quiser ser ortodoxo, essa é a resposta que vale agora. Na minha carreira profissional todinha na universidade, eu fiz uma graduação em eletrônica, né? Depois eu fiz um mestrado em redes de computadores, depois eu fiz um doutorado em teoria e prática de programação funcional. Aí voltei para o Recife, mudei para métodos formais, depois mudei para hipertexto e multimídia, depois mudei para engenharia de software, depois mudei para inovação e empreendedorismo, e hoje eu estou em liderança e mudança organizacional. Então eu sempre procurei aprender coisas que eu não sabia, que eu não fazia a menor ideia, mas que também não eram um salto gigantesco entre o que eu estava fazendo e o que eu precisava aprender para fazer outra coisa. Eu espero continuar contribuindo, como eu sempre tentei contribuir, para múltiplos esforços dentro do Brasil, que estejam associados a um propósito de construir um Brasil mais igual e mais competitivo. Em particular, do ponto de vista das ICTs, do ambiente de inovação e de ciência e tecnologia do Brasil, nós vivemos uma crise épica. E isso independe do Covid, e é uma crise épica pelo seguinte, porque faz alguma coisa como 50 anos que o sistema brasileiro de ciência, tecnologia e inovação não tem um grande desafio. Os grandes desafios que a gente pode mapear, pelos quais o Brasil passou, e que foram determinantes para a mudança de patamar de competências do sistema brasileiro de ciência, tecnologia, educação superior e inovação, foram a luta contra o pólio, isso é do fim da década de 60, foi um mega problema nacional, foram as novas fronteiras agropecuárias, isso criou a Embrapa, isso é da década de 70, tá certo? Esses são os dois mais recentes, e aí tem um muito mais antigo, que é a criação da indústria aeroespacial brasileira e da nossa independência de um país continental em meios de transporte e defesa aérea que não poderiam ser adquiridos de mais ninguém. Esse é o desafio da Força Aérea no ITA, onde eu me graduei em 1977,
que também foi um grande desafio nacional, que criou instituições, que levou à criação da Embraer, que é a mais competente empresa tecnológica brasileira de todas, é a que exporta mais e tudo isso. Então, o que aconteceu da década de 70 para cá? Veja, e de novo, quando eu falo isso, as pessoas dizem, é porque você é contra isso, contra aquilo. Eu estou falando da década de 70 para cá. Não teve nenhum desafio nacional na década de 80, 90, 2000 e 2010. Faz 40 anos que a gente não tem um desafio nacional. Tudo bem que 80 e 90 a gente passou lidando com uma guerra que era debelar a inflação. O Brasil tem entrado no mecanismo de autoinflação que consumia ele mesmo e consumia até a própria inflação no processo, e a gente passou 20 anos fazendo isso. Mas faz 20 anos que a gente não tem um desafio nacional. Ele podia aparecer agora. Por exemplo, dado que há 1.700 coronavírus estimados e desconhecidos, e cerca de 1.700.000 vírus que estão, segundo os modelos matemáticos que a gente tem para vírus com hospedeiros animais, vírus que estão em animais a gente não conhece também, e a probabilidade muito maior do que zero de que o pior vírus que a gente não vai enfrentar é esse aqui, tá certo? A gente podia ter um grande desafio nacional que envolve matemática, física, sociologia, história, computação, virologia, epidemia, saúde, tudo o que você quiser, a ciência brasileira inteira, de dizer o seguinte, no próximo episódio viral que acontecer, se ele acontecer pelo menos daqui a 10 anos, o Brasil será competente nisso. Esse era um desafio nacional para envolver desde mecanismos de previsão, se a gente fosse pesquisar um vírus, em qual é o animal mais provável na flora e na fauna brasileira que tem alguma coisa como um coronavírus que possa destruir 2, 3% da população brasileira. Que animal é esse? A gente não vai sair por aí testando animais aleatoriamente, a gente tem que estudar isso. O Brasil parou de aprender, o Brasil parou de estudar, o Brasil está se transformando num país burro. Não é que a ciência brasileira piorou, é que a contribuição da ciência para o Brasil ela está travada há décadas por falta de demanda do Brasil. O Brasil não se dá a grandes desafios. Quer ver um grande desafio para o Brasil do tamanho desse do vírus? O semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro está em processo de desertificação acelerada em algumas regiões, por exemplo, ao redor de Fortaleza. Fortaleza é muito provavelmente, será muito provavelmente, a primeira grande cidade do Brasil que estará cercada por um deserto em décadas. Como é que a gente vai reverter isso? Existem formas de reverter. Precisa de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, políticas públicas, assim por diante. Por que esse desafio não está posto? Por que ele não é fomentado? Por que ele não é financiado? Tá certo? Quer ver outro desafio monumental que, com crise de Covid, ele não parou, ele continua seguindo seu curso? A crise climática global. 70% da população do Brasil está na costa ou depende diretamente da costa. Dentro de, no máximo, 100 anos, nós temos uma probabilidade muito maior do que 50% de ter pelo menos 3 metros a mais de nível médio da maré na frente da costa brasileira toda. Isso implica em centenas de bilhões de dólares de perdas físicas, sem falar nas mudanças humanas de articulação, econômicas e assim por diante. Esse podia ser outro desafio. Cadê os grandes desafios para que ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, investimento brasileiro, para que a força brasileira se articule para fazer isso? Sem fazer isso, a gente vai continuar preenchendo o látis. Você senta lá, senta na sua bancada na universidade, escreve mais um paper, publica em mais uma revista, ninguém lê, aí você põe aquele negocinho no seu látis lá, depois tem uma avaliação da Bolsa de Pesquisador do CNPq, e life goes on as normal. Não pode continuar assim. A ciência é importante mesmo do jeito que ela é, sem objetivos maiores de Estado, de país, de competitividade. Mas ela também precisa ser relevante. Ela precisa resolver problemas práticos e objetivos que nós temos na sociedade hoje. E a pobreza não é o menor deles. A pobreza e a desigualdade brasileira existem em boa parte porque esse país não é competitivo. E ele poderia ser muito mais competitivo se a educação em todos os níveis fosse melhor e se a ciência e os cientistas se aplicassem mais a problemas reais que o país tem. Professor Silvio Meira, eu queria muito agradecer ao senhor por essa aula. Tá? Eu me sinto muito honrado de falar com o senhor. Fiquei um pouco nervoso, confesso. Tá? Não me chama o senhor não, me chama o senhor não, porque eu já sou velho. O senhor tá no... Agradeço muito a sua fala aqui, enobreceu muito o debate.
né, acerca do que inovação, enfim, do que a gente está trazendo, a gente está tentando trazer de conteúdo de grande impacto, de relevância aqui para a nossa comunidade acadêmica. Tá? A gente está quase estourando o tempo da live de 1 hora. Eu vou abrir aqui para perguntas, tá certo? Das pessoas que estão aqui. Cadê? Deixa eu ver, ativar comentários. E aí, quem quiser sentir à vontade aí, pode perguntar ao professor. A gente tem alguns minutos ainda aí, né? E aí, gente, está liberado. O professor Silvio Vieira está aí para responder as perguntas de vocês. E agradecer o pessoal que estava aqui, né? Que ficou com a gente aqui hoje. A gente registrou um pico aí de 213. Gratidão demais aí, pessoal. Vamos ver se chega alguma pergunta aí. Professora Simone agradecendo. Né? Ministro, olha, o senhor candidato a ministro da Ciência e Tecnologia. Eu sou candidato a professor. Um dia eu vou chegar, né? Que um dia eu vou chegar a ser professor, talvez lá do Instituto de Ciência e Tecnologia de Itaperuá, que alguém acabou de mencionar aí, né? Shirley Silvio para presidente, olha aí. Minha candidatura está na boca do povo. Como é que eu vejo o desafio da conectividade? Apareceu uma coisa aí que talvez a gente tenha tempo de falar antes de cair o coisa. Como é que a gente podia, ao mesmo tempo, tratar o desafio da conectividade de forma mais ampla e dos governos digitais? Veja, os governos terão que mudar dramaticamente como é que eles tratam o mundo ao nosso redor agora, né? A gente descobriu, por exemplo, que a gente não tinha, como eu falei lá no começo, a gente não tinha um sistema operacional para o mundo funcionar. A economia não tem um sistema operacional articulado, apesar de toda a sofisticação e complexidade que a gente tem no mundo hoje. Nós não temos coisas básicas como um sistema, aspas, nacional de informação epidemiológica e de saúde. Então, tem muita coisa para fazer do ponto de vista de digitalização do governo. Mas não é de digitalização pura e simples. A gente tem que trocar a palavra digitalização por transformação digital. Digitalização é pegar o que existe, botar uma capa digital. Transformação digital é mudar tudo como é feito para imaginar como seria feito se começasse digital. E se começasse digital, imagine. Se a gente tivesse, já disse o exemplo ainda agora, mas imagine que nos últimos anos, uma transformação digital do Brasil, liderada por uma transformação digital de governo, tivesse botado um aplicativo móvel de pagamentos que rodasse nos celulares mais simples, nas mãos de todos os brasileiros. Literalmente. Com Bolsa Família, inclusive sendo depositada lá. Com bares, restaurantes, supermercados e lanchonetes aceitando pagamentos diretos por um código de barras. Coisa que não só é factível, possível, mas poderia e deveria ter sido feito. Se isso tivesse sido feito, esse artefato tecnológico, que teria que, para existir, ser parte de uma política pública de transformação digital do Brasil e de ações de governo, porque o Bolsa Família é uma ação do governo, isso sozinho teria salvado talvez dezenas de milhares de vidas de pessoas que hoje estão numa fila de uma caixa econômica ou de uma lotérica para pegar o seu auxílio Covid. Esse é o tipo e o tamanho das coisas que a gente precisa pensar em fazer, tá certo? Como é que a gente traz mais para perto dos brasileiros mais aquinhoados, os brasileiros que têm menos, e principalmente os brasileiros que têm muito menos. Se a gente não pensar em fazer isso, nós não tem futuro, tá certo? A solução, veja, para mim, vez por outra me perguntam, o que a gente deveria almejar mesmo no Brasil? Eu digo, ó, o que a gente deveria almejar no Brasil é o seguinte: se o seu carro não está transportando valores, né, se o seu carro não transporta dinheiro, um montante de dinheiro de um lugar para outro, ele não deveria ser blindado. Enquanto a gente tiver carro blindado, a gente tem um problema dramático na sociedade. Não dá para viver numa sociedade que tem carro blindado, né? No topo disso, a gente pode acabar com os carros blindados de dinheiro também, acabando com o dinheiro físico. Não tem, já explodiram um carro blindado. Essa história, daqui a 30, 40 anos, quando a gente virtualizar completamente a moeda, ela vai ser tão ridícula que vão perguntar lá no futuro como é que aqueles idiotas do passado, em 2020, ainda tinham um carro blindado cheio de dinheiro. Isso é de uma estupidez absolutamente sesquipedal. Professor, agradeço demais. O nosso tempo está estourando. O Instagram já está me dizendo aqui 9 segundos. Gratidão demais, gratidão demais. Lembrando que essa fala vai gravar, a gente vai colocar no IGTV. Professor, obrigado, viu?